Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Esta semana, João Miguel Tavares declara-se epistolar, como Passos Coelho. Ricardo Araújo Pereira confessa-se espectador da televisão irlandesa. E Pedro Mexia sente-se grelhado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos, seja onde for que venham a ser atingidos pelos cortes. Daqui a pouco falaremos de dois Maduros que esta semana chegaram ao poder, embora não haja qualquer relação conhecida entre eles. Um no governo português, o outro na presidência da Venezuela. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira declara-se ministro do Excel para calcular o quê, Ricardo Araújo Pereira? Na verdade não é para calcular nada, porque eu não sei mexer no Excel. Então, não sei. Como é que o ministro do Excel consegue não saber de Excel? Atenção, acho que não é necessário para mexer no Excel saber de Excel. Não é preciso saber de um assunto para ser ministro desse assunto? Isso também. Portanto, esta semana, isso já sabíamos há algum tempo. Mas esta semana descobriu-se também que não é preciso saber mexer no Excel para trabalhar com o Excel. É para voltar a pôr em causa Vítor Gaspar. Já percebi. Nem sequer é exatamente isso. Não, é talvez para pôr em causa os pais ideológicos de Vítor Gaspar, se pode dizer assim. O que está em causa, o que parece, é que há um erro num cálculo que estava a servir de sustentação teórica, digamos assim, Exato. para a situação que estamos a viver de austeridade. Exato. Portanto, o que profunda. se passa é isso. O que se passa é que a austeridade assentava basicamente em dois grandes pilares teóricos, que eram dois estudos. Um já tinha sido mais ou menos... também já tinham sido apontadas falhas a um deles. E agora, neste outro, que tinha sido bastante influente, também se apontaram algumas falhas, designadamente dos dados serem seletivos, das premissas sobre a relação da dívida com o crescimento. Tudo isto é fascinante, Carlos. A relação do crescimento com a dívida, enfim, essa premissa não estar correta, e também de uns dados não terem sido passados para a coluna seguinte. É uma coisa deste tipo, eu não sei exatamente. Eu trabalho mais com o Word, e devo dizer que o meu Word nunca matou ninguém. É uma coisa que me descansa. O Excel destes senhores, já não sei se não terá... Despediu gente, certamente. Não sei se não matou gente também. Devia haver uma... Acho eu que o que ressalta disto é o seguinte. Há aquelas campanhas de se conduzir num bêbado. Devia haver qualquer coisa sobre mexer no Excel. Também sobre... Enfim, acaba o 9º ano, antes de mexer no Excel. Qualquer coisa desse tipo. E também, se calhar, incluir no Excel, assim como há no Word, quando a gente escreve uma palavra errada e ele faz aquele sublinhado a vermelho a dizer isto está errado. Talvez haver a mesma coisa para o Excel, dizer atenção que isto vai matar gente, ou isto vai despedir milhões de pessoas. Haver um sublinhadozinho que alerte o técnico para essa possibilidade. Parece que isto é uma questão de economia ou de política, Pedro Mexia? Eu quero assinalar a antipatia do Ricardo face a sistemas económicos que matem gente. Acho que é um grande avanço. Mas acho que é novidade. Acho que é um grande avanço não é justo. No seu percurso ideológico. Não é justo achar que isso é uma novidade. Gente morre à fome, etc. Bom, queria falar de duas coisas em relação a estas. Devia ter havido um gong. Pão! Não é. Acertar-lhe. Só porque isso pode-se aplicar a muita gente. A mim não. Pode aplicar a muita gente. Eu estou à espera de dar as boas-vindas a outras pessoas. Nós estamos sempre a dizer aqui que não sabemos nada de economia e, de facto, a maioria das pessoas não tem conhecimentos económicos sequer para saber se estas coisas estão certas ou erradas. Mas a economia tem uma grande vantagem, ao contrário da física ou da química ou de uma área qualquer científica especializada. Nós não precisamos saber nada de economia, nada, para saber se uma política económica é errada. Para lhe perceber os resultados. Exatamente. Toda a gente sabe o que é o desemprego, toda a gente sabe o que é a inflação, toda a gente sabe o que é o não crescimento económico, toda a gente sabe o que são falências e, portanto, as políticas erradas são políticas que não precisam de recorrer a fazer a prova dos 9. Isto lembra-me aquela cena em que o António Silva faz a prova dos 9 nas costas do cliente. No casaco. E foi aquilo que aconteceu. Por outro lado, há uma coisa importante em relação à economia, que a economia é
em grande medida, não estou a falar de fazer contas, mas em grande medida tem uma dimensão política grande. O Paul Krugman foi Prémio Nobel da Economia, mas o Milton Friedman também foi Prémio Nobel da Economia, o que prova que a economia em si mesma contém possibilidades de interpretar o mundo de formas diametralmente opostas. Mas não é por acaso, que o Paul Krugman tem criticado fortemente estas políticas e o Milton Friedman tem estado calado. É verdade. Tens ouvido dizer uma palavra. Não tens mesas de pé de galo, senão varias, que como ele também não gosta. E, portanto, a ideia, e o problema é isso. Aliás, é muito engraçado porque houve uma série de pessoas na blogosfera de direita que muito antes deste governo ter sido eleito falavam não no Excel, mas falavam na direita PowerPoint. Eu, aliás, era uma delas. Quer dizer, que esta direita que está no poder e que tem uma visão da economia que é uma visão quase marxista, no sentido que é um sistema teórico, dogmático, alheio à realidade. E para isso não precisa de prova dos 9. E que tende para a infalibilidade. E que tende para a infalibilidade e que por isso tende a falhar muitas vezes. Que implicações práticas vê neste erro que agora foi detectado neste modelo teórico que estava em uso? A única implicação prática é fazer agora a felicidade dos opositores da austeridade, como quando este artigo foi publicado, fazia a felicidade de quem era pró-austeridade. Porque, infelizmente, eu acho que na economia, como em vastíssimas áreas do conhecimento, as pessoas formam primeiro uma convicção e a seguir é que vão à procura das provas que a justifiquem. Ora, este artigo que o Ricardo estava a falar é de 2010. Em 2010 a austeridade já andava aí a campear abundantemente pelo planeta. Ou seja, a tese da austeridade é anterior a isso, ok? E, portanto, o que este artigo veio fazer era dar com números, estamos a falar de realmente 2 académicos de Harvard muito, muito prestigiados, aliás, eles editaram um livro muito influente chamado o This Time is Different, ou 8 Centuries of Financial Folly. É um livro mesmo muito importante. Um deles é o Rogoff, mas não é aquele do Alho Rogoff. Mas é isso, é um livro realmente importante e, portanto, não estamos a falar, e isso tem esta graça, ou seja, isto não é uma piada, isto é de facto foi uma argolada grave de 2 académicos muito, muito prestigiados. Agora, o que se passa era aquilo que eu estava a dizer anteriormente. O que aconteceu, o Ricardo deixou isso passar um bocadinho ao lado, mas basicamente eles estavam a traçar... Mas é por isso que eu aqui estou, mas fui elegante na minha formulação. Eu sou demasiado superficial para ti, não é? O que se passou foi que... O único ex-aluno do técnico à mesa. Exatamente. Diz lá. O que o artigo defende é que a partir de 90% de dívida, se os países se continuarem a endividar, isso tem um efeito gigante sobre o crescimento. Ou seja, a partir, é como se o 90% da dívida fosse aquilo que os ingleses chamam de tipping point e a partir daí é uma desgraça total. O que é que aconteceu? Os 5 primeiros países do alfabeto, do grupo de países que eles estavam a analisar, não entrou no mapa Excel. E azar. Distorceu completamente os dados e isso faz com que, afinal, países com endividamento acima de 90% continuavam a crescer a um ritmo superior àquele que se dizia no artigo. Parece que a dívida até é medicinal, Carlos. Isto, evidentemente, é um problema grave e, portanto, este caso é um caso que tem muita graça. Mas, além dos próprios autores também já vieram admitir o erro, mas dizer que isso não alterava as suas conclusões, o que, infelizmente, não afetava. O que se passa aqui é aquilo que eu estava a dizer previamente. É que a macroeconomia serve muitas vezes para fundamentar aquilo que são as minhas convicções prévias. Certamente, se saíssem 30 artigos a dizer completamente pró-austeridade, também usar, o Ricardo não os trazia para aqui. E é assim que as coisas funcionam. As coisas, infelizmente, são mais básicas. Nunca vi ninguém nestas discussões dizer assim, não, peraí, eu estive a fazer as contas e afinal sou de esquerda. Ou afinal sou de direita. Vou mudar de opinião. Não, e tem um problema extra. Não me diz isto. Mas isto tem um problema extra que valia a pena às vezes o mesmo problema extra que eu identifico. Vamos lá ver. Diz lá. Não, primeiro diz tu. Eu vou dizer primeiro, então. No meu Totobola, Keynes versus Hayek, eu voto X. Não é esse o meu problema. Não é o teu... Eu voto X, ou seja, eu acho que quando nós lemos os 2 autores, aquilo que eles dizem, ambos fazem sentido.
Não, é que aquilo não é... Este vamos atirá-lo pela janela. Não, é Benfica. Ele há de ser um keynesiano. O problema é que... Desculpa lá, há algum rigor técnico. Tu és keynesiano. Entre Keynes e Hayek, entre Keynes e Hayek, mas não é, não é a tua primeira escolha. Minha primeira escolha. Sobre esse conflito ideológico, digamos assim, publicado em Portugal. Qual é que é o meu problema nisto? Eu até posso ser um semi-keynesiano. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, um semi-keynesiano. Eu, nos Estados Unidos, não há quartos keynesianos. Não, é porque as pessoas têm que perceber que os países são diferentes. Aliás, isto é uma das críticas que é apontada precisamente a esse artigo. Os países são completamente diferentes. Aquilo que é válido para os Estados Unidos da América, onde atualmente a política Obama é uma política claramente keynesiana e está a correr bem, apesar da dívida já estar acima dos 90%, provavelmente aplica-se ali. Agora, o problema português não é o problema americano. E nós não estamos a falar de utilizar a dívida para estímulos pontuais para ajudar a economia. Estamos a falar de uma dívida gigantesca, sustentada ao longo de décadas, que chegou a um nível de insustentabilidade. É tão simples quanto isso. Portanto, é muito difícil ser keynesiano em Portugal, porque anda-se a tentar ser keynesiano há décadas e nós chegamos aqui. Sim, digo eu. Em determinadas zonas de Portugal, há zonas microclimáticas em que é muito mais fácil ser keynesiano. Mas o problema extra que eu identifico é, nós já tínhamos percebido, como disse o Pedro, e bem, repara que eu preciso de protocolo, que não é preciso saber de economia para perceber se a política económica resulta ou não resulta. Nós já tínhamos percebido que esta, na prática, não estava a resultar. O que este pequeno erro vem revelar é que a própria fundamentação teórica, um dos grandes pilares da fundamentação teórica das políticas, também está a partir, pelo menos, de premissas erradas. O que é curioso, porque sempre me disseram que não havia alternativa a isto. Ora, uma política que não funciona e cuja fundamentação está errada, não tem alternativa, isto é o fim do mundo, não é? Acho que é o fim do mundo. Esperemos que não seja ainda o fim do mundo. Está entregue ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Excel e o Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro do Banco, para depósitos ou para levantamentos, Pedro Mexia? Não é um banco dessa natureza, é um banco de suplentes. Banco de suplentes. Banco de suplentes. Vamos falar do Benfica Sporting. Não, eu confio no 11, não é preciso. Não, vamos falar nas autárquicas, porque, tal como seria de prever, depois de financiar, agora é Luís Filipe Menezes que está impedido, até ver, de se candidatar à Câmara do Porto. Quer dizer que os partidos vão ter que recorrer ao banco de suplentes? Ou já recorreram. Ou isto é o banco. Ou isto é o banco. Bom, isso é outra discussão. Agora, o que é lamentável é que se tenha deixado de chegar isto até esta fase. Lembra uma história que aconteceu com o Tribunal Constitucional e o Governo, quando muitos juristas, constitucionalistas e comentadores e políticos da área do Governo, já para não falar da área da oposição, que diziam que o Orçamento do Estado era inconstitucional, ou tinha artigos inconstitucionais. O Tribunal decide que há artigos inconstitucionais e o Governo mostra-se, mesmo que não esteja, mas mostrou-se publicamente surpreendido, chocado. E, mutatis mutandis, é o que acontece com isto. É óbvio que este risco havia, que este risco existia. É óbvio que podia haver complicações de apresentar candidaturas quando a lei era obscura. É óbvio que o Parlamento podia ter feito uma aclaração da sua própria lei, que é que os órgãos... Aliás, Luís Filipe Menezes pediu essa aclaração esta semana num comunicado da sua candidatura. Pois, mas não é esta semana em que já estamos no meio da tempestade. Os partidos portaram-se muito mal nesta matéria, ao deixar que se fosse para o processo eleitoral ou para o pré-processo eleitoral, com imensas dúvidas sobre o que é que aquilo quer dizer, o de e o da, sobre a intenção do legislador, etc. E, portanto, neste momento vamos ter o pior cenário possível, que é o principal, que é atualmente o principal partido, o partido do governo, pelo menos, não sabe se pode candidatar às duas principais cidades do país, os seus candidatos, porque não se sabe ainda, vai depender, e vai depender dos tribunais, o que é terrível quando o sistema político depende dos tribunais. O PSD já disse, aliás, que espera que isto se resolva no Tribunal Constitucional. O que é que lhe parece o facto de o PSD recorrer ao Tribunal Constitucional? Parece-me coerente com o passado. Depois de ter dito o que disse do Tribunal Constitucional. Essa é a parte. Não, o PSD não disse só isso. Eu ouvi gente dizer, eu estou certo que quando chegar ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional nos vai dar razão.
mutatis mutandis, como aconteceu com o Orçamento de Estado, não é? Portanto, de repente, o PSD está a colocar mais uma vez todas as suas fichas no juiz Sousa Ribeiro, tendo em conta o passado, é altamente prudente, é uma decisão muito inteligente. E o Orçamento de Estado não há nada a fazer, não é? Existe um Tribunal Constitucional que fiscaliza como é suposto fiscalizar. Agora, isto é completamente inútil, isto nunca devia ter chegado aos chegarem a ser candidatos verdadeiramente... Desculpa interromper, deixa-me só lembrar, já falei aqui no programa, mas eu gosto sempre de lembrar, nós sabemos as posições desta matéria, sabemos que temos uma posição relativamente clara, uma posição clara do PC e do Bloco, que elas são diferentes, temos uma posição ambígua do CDS, uma posição um pouco também ambígua do PSD, temos a minha posição favorita, que é do PS, que disse: não temos nenhum candidato nessas circunstâncias. Ele, em termos de posse de Estado, é maravilhoso. Só faltou ele dizer merda. Seria muito bom um porta-voz do partido dizer isso. Se estes dois candidatos conseguirem chegar realmente a ser candidatos, isto fragiliza-os politicamente? Chegam às eleições em posição fragilizada em termos políticos. E tendo em conta o que é a impenetrabilidade do sistema penal português e judicial, ainda resta saber se depois eles lá chegarem, neste caso judicial. Infelizmente, neste caso não é penal. É quando eu falo em autárquicas, foge-me sempre para o penal. Mas a questão aqui é, ainda resta saber se depois deles... dentro de um homem. Resta saber se depois eles... Mais que ele atinge a última página do público. Obrigado, fofinhos. Vocês são os queridos de primeiro. Ainda resta saber se já estão eles em funções e ainda há de haver algum processo a correr no Tribunal dos Direitos do Homem, sei lá, uma coisa qualquer. É sempre possível acontecer. E, portanto, isto não tem fim. E não tem fim porquê? No TPI. Exato, no TPI. E porquê? Isto não tem fim porque os nossos queridos políticos acham bem demitirem-se das suas funções. Como é que se descalça esta bota, Ricardo Araújo Pereira? Eu, sinceramente, só vejo uma hipótese, que é Fernando Seara e Luís Filipe Menezes serem um drama ingente. Eu acho que não há outra hipótese a não ser... Não há outra hipótese a não ser a heteronímia política. Porque eles não podem candidatar-se a outras câmaras. É muito simples, não podem. A não ser que sejam outra pessoa. Ajuda, a esquizofrenia é batota, isso não vale. Só a única hipótese é a heteronímia política. Assim como Fernando Pessoa era diferente de Álvaro de Campos, se, vamos supor, Carlos Moreira de repente for um heterónimo de Fernando Seara, mas atenção, não pode ser um pseudónimo. Carlos Moreira tem de ser um Fernando Seara radicalmente diferente de Fernando Seara. Do Sporting. Tem de ser um homem que se calhar articula os L's, que difere de facto em muito de Fernando Seara. Tem rabo de cavalo. Por exemplo, rabo de cavalo e do Sporting. E portanto, essa é a única hipótese que eu vejo para isto, não vejo outra. Pronto, está entregue o banco ao Ministro Sombra Pedro Mexia e o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Memória. Para lembrar o quê, João Miguel Tavares? Bom, a propósito de mais este atentado em Boston, estas coisas que com uma assustadora recorrência vão acontecer nos Estados Unidos da América. No momento em que nós estamos a gravar este programa, está em pleno desenvolvimento. Houve um dos suspeitos já foi abatido, ainda não se sabe ao certo se é terrorismo interno ou externo, mas aparentemente tudo indica que seja interno. Mas o que eu queria falar especificamente era de uma imensa qualidade que eu acho que os americanos têm, que depois rapidamente também se pode tornar num defeito. Esta imensa qualidade é a maneira como eles têm de fazer uma catarse imediata cada vez que uma tragédia destas acontece. Seja a irem buscar os seus pequenos heróis e a contarem histórias mal, como a história lá do pequeno Martin, que estava a abraçar o pai e afinal o pai não estava a correr. Mas isso significa que os média, a Casa Branca, toda a sociedade faz um luto profundíssimo a uma velocidade louca e escolhe logo os seus heróis. E isso é algo absolutamente fundamental da identidade americana. O outro problema que tem é que tudo isso é feito de forma tão eficaz e tão rápida que, de repente, limpam-se as lágrimas e segue-se em frente. E a memória das coisas esfuma-se a uma velocidade assustadora. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o massacre de Sandy Hook, que foi em dezembro do ano passado, em que, de repente, aquela barbaridade de entrar alguém numa escola, matar 20 crianças e 6 professores... Mas há um pouco abusivo ligados a esses dois temas. Não.
É abusivo? Eu estou de acordo contigo com a ligação que vais fazer com a questão das armas, mas a questão das armas, que é uma questão permanente, não é comparável com a questão de um ato terrorista. Não, com certeza. O que eu estou a dizer é que a catástrofe é de tal maneira rápida. Não, exato, comparei lá dentro. O luto é de tal maneira rápido que leva também muitas vezes a um esquecimento demasiado acelerado. E para mim foi absolutamente chocante. Algo que parecia óbvio, que é finalmente iam aprovar uma lei de armamento mais restritiva. Parecia que era uma coisa unânime. As pessoas no Senado nem se atreviam quase a falar e de repente passaram-se 4 meses. Aquilo é uma lei de senso comum. 4 meses, uma lei que já era uma lei mais simbólica do que outra coisa qualquer, porque aquilo que só já estava em causa era ver se a pessoa que estava a comprar armas num armeiro ou na internet não tinha problemas de saúde mental. Era quase praticamente só já isso que estava em causa. Isso é chumbado. 4 meses depois é de facto impressionante e o que vai acontecer é, ok, vamos ter que esperar para mais um massacre, para que essa lei seja feita mais rapidamente, a ver se algo que é do absoluto senso comum realmente entra em vigor. Em relação a esta situação concreta da Maratona de Boston, a gestão política será diferente consoante se trata de um caso em que estão envolvidos extremistas americanos ou membros de uma rede terrorista internacional, tipo Al-Qaeda? A administração Obama tem sido muito cautelosa em lidar com isso. Até agora não houve ainda nenhuma alusão a quem poderá ter sido. Na altura em que nós estamos a gravar, ainda não temos nenhuma informação sobre isso, mas estão a ser muito cautelosos. Está toda a gente a ser muito cautelosa e toda a gente com bastante medo. Um texto do Boston Globe dizia que nas mesquitas de Boston se rezava para que não fossem islâmicos os terroristas. E a partir dos dados que nós temos, até a própria não reivindicação sugere que seja um ataque de da extrema-direita, vamos dizer assim, para simplificar. E é muito... vou dizer, é muito melhor. Politicamente é muito menos perigoso. Causa menos estragos ou menos problemas. Para já porque há menos adeptos da extrema-direita americana do que do radicalismo islâmico no mundo. É um assunto interno e não é um assunto internacional. E depois porque enquanto um atentado de um grupo extremista contra a existência do Estado Federal ou contra não sei o que, é uma coisa que nós já conhecemos, um atentado islâmico nos Estados Unidos nesta circunstância seria pior do que as contas da Excel que funcionavam. Seria um bug no sistema. Então como é que há atentados na América se o senhor acabou com a guerra, retira as tropas? Isso seria um crash completo para a lógica política da administração Obama. Mas acho que não é o caso. O que é que costuma ocorrer-lhe nestas circunstâncias, Ricardo Araújo Pereira, quando vê e ouve notícias destas? Costumam ocorrer-me coisas que não posso dizer em voz alta, pelo menos na televisão. Não tenho nada para dizer sobre este tema. Aquilo que o João Miguel disse acerca de um episódio que é contemporâneo deste, não é? Que é o chumbo daquela lei que eu acho que o que acontecia era a proibição de venda de armas a pessoas que tivessem cadastro ou perturbações mentais, não é isso? Apenas a venda nas lojas e na internet. Por exemplo, se fosse um pai a vender a um filho ou até 2 particulares, acho que não havia problema. Portanto, a lei era suave a este ponto. E mesmo isso foi chumbado. Eu não quero ser... Eu às vezes quando vou à América... Com votos democratas, atenção também. Pois eu sei, sim. Porque... quando vou à América, não quero ser desagradável. Mas a América qualquer uma, não é? Às vezes também a América do Sul. E no aeroporto estão militares com umas G3 bastante ostensivas e tal. Eu não consigo deixar de evitar, não consigo evitar pensar que cheguei ao faroeste. Porque aquilo impressiona-me, de facto. Impressiona-me aquele aparato, aquela relação com as armas e tal. Impressiona-me aquilo. Vem desde o faroeste, de facto. Vem. Bom, temos assim um ministro da memória, o João Miguel Tavares. Daqui a pouco o Maduro venezuelano que sucedeu a Hugo Chávez. Por agora temos também um Maduro português, que foi um dos ministros a acompanhar Passos Coelho no encontro com António José Seguro e falou muitas vezes de consenso, isto depois do Primeiro-Ministro ter escrito uma cartinha ao líder socialista. É por isso que o João Miguel Tavares se declara epistolar?
É exatamente. Por causa da cartinha exatamente por causa de da Passos cartinha. Coelho a António José Seguro. Exatamente, por causa da cartinha. Eu As acho cartinhas estão na moda, não é? Acho que não estão. Mas não é só a cartinha. A cartinha foi a reunião que seguiu e, se quiser, até lhe podemos juntar também a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros. Porque é emblemático do estado infeliz em que realmente o nosso sistema político chegou. Porque, em primeiro lugar, aquela carta de Pedro Passos Coelho a António José Seguro é um mero exercício de hipocrisia. É a mesma coisa de quando, eu sei lá, um dos meus filhos zanga com o outro, eu vou lá ter com ele e digo-lhe assim, vai lá pedir desculpa ao mano. Ele não quer pedir desculpa nenhuma e finge que vai pedir desculpa, mas não está a pedir desculpa nenhuma. E neste caso é exatamente a mesma coisa. Temos uma carta que foi enviada à procura de um consenso que já se sabia à partida que ninguém teria, até porque na carta diz, bom, nós queremos discutir em conjunto algumas medidas, mas já agora não é nada viável estar a discutir a história da austeridade com a Troika. João Miguel, no teu exemplo, os manos são o Passos Coelho e o Seguro e tu és a Troika. Eu sou a Troika. O papá. Exatamente, Okay, sou o tá papá. bem, pronto. Mas isso é bom termos consciência disso. Sim, eu sei. Aliás, um dos teus problemas mais graves é ainda não teres compreendido que a Troika é o teu papá. Tu não sabes nada sobre os meus problemas mais graves. É claríssimo. Perante isto é claríssimo. Mas um homem que se vê a si próprio como uma Troika também tem mas problemas no dia em que é tu preciso percebes que a tratar. Troika é o nosso papá, a tua vida política fica mais simplificada. Eu conheço vários malucos que acham que sou Napoleão. Tu és o único que acha que é a Troika. É uma coisa... São três, são multidões. Pode estar a fundar uma tendência. São É a multidões. Santíssima Trindade. Agora, e depois? Primeiro vem a carta. A carta é um mero exercício de hipocrisia, empurrado claramente pela Troika. E a seguir vem a reunião que, pronto, vai lá António José Seguro fingir que vai ter com Pedro Passos Coelho e que tem alguma coisa a conversar um com o outro. Ele saiu da reunião a dizer que não havia Saiu da novidades. reunião, faz uma conferência de imprensa. E a conferência de imprensa de António José Seguro é provavelmente ainda mais extraordinário do que a carta de Pedro Passos Coelho. Porque ele vem dizer que não é só Pedro Passos Coelho que não concorda com ele, é a Troika que não concorda com ele. E, portanto, nós temos um líder cujo primeiro ponto do seu programa político, ao qual ele certamente vai concorrer às eleições, é renegociar com a Troika. Sendo que a Troika acabou de lhe dizer que não quer renegociar aquilo que ele quer renegociar. E este extraordinário paradoxo mostra bem o sítio onde nós chegamos. O líder da oposição, que está à frente das sondagens, tem como programa político uma coisa que não vai acontecer. Que não vai acontecer. E a isso junta-se depois uma inédito. Sim, não é inédito, mas quer dizer, não de uma forma que parece tão óbvia e explícita. E a seguir vem uma reunião de Conselho de Ministros em que, mais uma vez, temos um conjunto de ministros a fingir que ainda nada está decidido para não ofender o PS, quando é impossível que não haja já imensas coisas decididas com a Troika, foi por isso que ela lá esteve. E no meio disto tudo, andamos nós assim, No meio disto tudo, o PSD fala agora de consenso. O que é que terá levado o PSD a descobrir ou a redescobrir o PS nesta altura, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, é possível que quando o PSD, 15 dias depois do PS ter apresentado uma moção de censura, envia ao mesmo PS uma carta a propor um entendimento, é possível que isso caia na categoria daqueles acontecimentos a que José Gil chamou a não inserção. Não inscrição, desculpem, a não mas inscrição. também não insere. E que Manuel não Maria insere. É outra obra. Desculpem, é outra obra. A que José Gil chamou não inscrição e a que Manuel Maria Carrilho chamou... Isso é um disparate, não tem qualquer espécie de sustentação teórica e é absurdo. Não sei se leram esse artigo de Manuel Maria Carrilho. Foi encantador. Encantador. Manuel Maria Carrilho, referindo-se à obra de José Gil. À obra de José Gil, sim. Mas eu vi também sobre a conferência de imprensa. Não sei se não estamos a falar da mesma, porque eu não sei se podemos falar também um bocadinho a seguir ao Conselho de Ministros. Sim. Porque houve aquele. O grosso da conferência de imprensa foi aquela questão de vamos fazer uns cortes e lá para meio de maio vamos perceber exatamente que cortes são esses. É isso. Mas antes... Falou-se dos estaleiros de Viana do Castelo. Os estaleiros de Viana do Castelo foi a entrada, mas antes houve um aperitivo, que foi a regulamentação do café e coisas desse tipo. Sim, isso é tão... Eu muito a dizer sobre isso. Eu estava a ouvir aquilo na rádio em direto e de repente comecei a pensar, se calhar... Será que afinal não há crise nenhuma? Porque os 12 minutos, as sementes não sei o quê, vão ser acondicionadas de outra forma. O Conselho de Ministros esteve até às 6 da manhã a preparar isto. E o café vai acabar esta bandalheira do café. E só lá mais para a frente é que se falou em estaleiros de Viana em crise, verdadeiramente.
Parece-lhe que houve um gesto de real aproximação nesta carta, neste encontro, ou isto foi, como sugeriu o João Miguel Tavares, apenas uma encenação? Não, isto é um casamento branco, é o que se chama um casamento branco. As pessoas vivem na mesma casa, têm comunidade até podem dormir na mesma cama e ter a mesma condição, como no Fado, mas não há truca-truca. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que há truca-truca quando é necessário, mas eles não querem viver na mesma casa. E um casamento... Não, mas eles querem agora supostamente ter esta casa do consenso. Mas um casamento onde as pessoas coabitam, mas não... Será uma relação aberta? Não pernoitam. Não é aberta com quem? Ninguém quer, ninguém os quer. Não há, precisamente... os nossos partidos são muito pouco lascivos nessa... Por exemplo, o PC não quer ir para a cama com ninguém. É o partido mais... O Bloco também não é? O Bloco quer, quem mas... O PC é monástico. O Bloco quer se o PC também for. Quem queria ir para a cama no Bloco já teve que sair de casa e procurar Nesse sentido, o partido realmente badalhou que é o CDS, que pode ir para a cama... CDS é uma galdéria. Nem por acaso. Que pode ir para a cama... Nem por acaso o partido em que mais costumas votar. Que pode ir para a cama... É verdade, mas sabes que eu ia badalho que isso... Bom, mas o PSD deve estar a brincar, depois de ter estado a genuar o PS durante este tempo todo, agora propõe consensos e na mesma frase em que propõe consensos diz que não vai mudar nada. Portanto, a ideia de consenso que o PSD propõe que o PS subscreva o seu do PSD programa. Dito isto, é evidente que o que o João Miguel disse é verdade. Quer dizer, é verdade, mas não é só ser verdade, é evidente, sobretudo, que o PS da oposição, que propõe coisas que não têm viabilidade, não vai ser o PS do governo se ganhar eleições. É óbvio que o PS a comparação entre as coisas de esquerda que o PS diz no governo e as coisas que o PS, na oposição, perdão, e as coisas que o PS faz enquanto é governo, é muito flagrante e, portanto, o PS neste momento pode dizer essas coisas porque é isso que o distingue do PSD e do Governo, é isso que o faz ganhar algum alento. Mas alguém tem alguma dúvida que na substância a política do PS seria igual à do PSD? Na substância. Mas, Carlos, eu preciso só fazer uma nota para defender a honra do casamento branco. O Pedro Mexia fez umas considerações acerca do casamento branco e percebia-se algum desdém. O casamento branco é aquele, falou-se nisso aqui há tempos, por exemplo, para obter a nacionalidade de um outro país, as pessoas casam com um cidadão desse país e depois nunca mais se encontram. Esse casamento branco... Vai ser branco já agora. Certo, mas esse casamento branco, por oposição ao casamento negro, que é aquele, por exemplo, como o meu, eu acho que as pessoas fartaram-se de dizer mal do casamento branco. São um dos casamentos mais felizes que eu conheço. As pessoas não têm discussões, não há problema, não aturam a família uns dos outros. Tem sido dos casamentos que eu, sinceramente, mais tenho apreciado. Pronto, está... Temos a correspondência em dia com o estado de espírito epistolar do João Miguel Tavares, enquanto o Ricardo Araújo Pereira se declara espectador da televisão irlandesa. Exato. Porquê? Tem melhor programação que a portuguesa? Não, eu não sei. É uma ambição minha, ser espectador da televisão irlandesa. Eu só vi um cheirinho, porque o José Sócrates, na guerra que ele, aliás, está a perder com Marcelo Rebelo de Sousa, introduziu uma novidade, que foi um suporte audiovisual. O Marcelo leva livros e tal, e o Sócrates levou um pequeno vídeo, que era um vídeo da televisão irlandesa em que um jornalista, um comentador, o fundamental é que era um estrangeiro. Alguém que diz coisas. Sim, porque havia também ali aquele lado que há muito em Portugal de falaram de nós no estrangeiro. Escuta o que este estrangeiro disse sobre nós. E atenção, não é só uma coisa portuguesa. Estás a fazer, exatamente. É o que eu estou a fazer. Não é só uma coisa portuguesa. Atenção, ainda agora, uma das notícias mais, curiosas dos atentados de Boston foi uma notícia que apareceu na imprensa espanhola que dizia: as panelas de pressão usadas são da marca espanhola Fagor. Portanto, eles também se entusiasmam. Eles também se entusiasmam com este tipo de coisa. As nossas panelas são uma bomba. Exato. Agora, o que aconteceu foi que José Sócrates apresenta aquelas imagens em que um tipo irlandês constata coisa que é relativamente óbvia, que é Vítor Gaspar subscreve todas as posições da Troika porque, na prática, é um ministro da Troika e não um ministro do governo português.
Já houve outras pessoas a dizer isso antes. Mas não eram estrangeiros. Mas sério? Mas, eles disseram isso na Irlanda, Ricardo. Eu não é... É espantoso. Eu não percebo. Não ficas disseram inglês. Abalado. Era inglês e o homem tinha passaporte estrangeiro. O que é que tu queres mais? E não faz justiça a Gaspar, porque já houve alguns membros da Troika que de vez em quando dão alguns sinais de abertura e ele não quer. Portanto, não quer, claro. Por isso é que a questão foi posta na Irlanda, porque os irlandeses propuseram uma moratória de não sei quantos, a 15 anos, e foi Vítor Gaspar a dizer que isso não fazia sentido nenhum. Sim, claro. Eu acho que se a gente trocasse o Gaspar pelo Sr. Selassie, é possível que nós ficássemos... O Gaspar ia para a Troika e o Sr. Selassie vinha para Ministro das Finanças. É possível que a gente... Mas esta alegação de que o Gaspar está ao serviço da Troika pode considerar-se uma acusação de traição, Pedro Mexia? A traição nessa palavra não faz muito sentido. Colaboracionismo. Exato. Isso, exato. É uma palavra que não tem uma carga... Sim, sem limitações. Não tem uma carga histórica. Não, é verdade que nós, desde o tempo dos governos de Cavaco, em que se falava de sermos os bons alunos da Europa, nós temos tido muitas vezes perante as instituições europeias uma posição de seguidismo, e esta ideia de que o que é importante é sermos bons alunos, o que é importante é seguirmos exatamente aquilo que nos propõem /impõem, e não ser uma espécie de nosso eleitorado, de nosso advogado, eu já falei disso aqui no programa várias vezes, é uma coisa que é inquietante em Vítor Gaspar. Agora, isto não é nada, quer dizer, esta frase, pronto, foi meter um vídeo, mas não tem nenhum assunto novo. Será que se pode... Ricardo. Não, discordo. Eu estou a criticar já Sócrates, não a ti. Sim, pois, será que se pode considerar neste contexto que Vítor Gaspar, depois de terminar aqui a função do governo, já tem um futuro bem encaminhado a nível internacional? Já tinha, não é? O argumento é o contrário a este. Lembra-se daquela parte do programa em que eu disse que quando Ricardo Araújo Pereira compreendesse que o seu papai é a Troika, o seu papai político viveria mais feliz, ele provavelmente precisava de uma coisa à moda antiga, tipo uma canhoneira no meio do Tejo a dizer FMI ou Troika e pronto. Como não há canhões apontados, nós achamos que realmente a nossa unidade nacional não está posta em causa, e parece que nós ainda continuamos super independentes. A unidade talvez não, mas a soberania. Nem nas empresas, nem nos países, nem nas nossas casas, não existe uma verdadeira independência nacional se não existir uma independência económica. Se não há independência económica, não há mais independência de coisa nenhuma. Enquanto nós precisamos do dinheiro dos outros, é assim, é a vida. Ficámos a saber a razão do interesse do Ricardo Araújo Pereira na programação da televisão irlandesa, e agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente grelhado. Sim, grelhado. Há aqui uma certa dúvida sobre como é que este prato seria confeccionado, porque a minha primeira escolha seria, estamos a falar de lula, e a minha primeira escolha tinha sido lulas recheadas, mas é muito cedo para dizer que se foram recheadas, mas grelhadas estão, porque o que aconteceu foi... Também faz melhor ao colesterol. O que foi... Pois, há esse ponto. Foi a questão do mensalão. A questão do mensalão, eu queria falar em que Lula parece estar a ser grelhado nesta altura. Lula parece estar a ser grelhado. Pelos vistos, agora o Tribunal está a considerar seriamente o seu envolvimento /encobrimento /conhecimento, não sei exatamente. O mensalão era um esquema em que havia deputados que tinham um ordenado mensal. Sim. Para votarem de uma certa maneira, os deputados da oposição, evidentemente, que votavam de acordo com a maioria a troco de um estipêndio mensal. E quem é que estava envolvido e, em alguns casos, já foi condenado a penas de prisão? O chefe da Casa Civil de Lula, o presidente do partido de Lula, o tesoureiro do partido de Lula, o presidente da campanha de Lula, o presidente da Câmara dos Deputados do partido de Lula, ou seja, toda a gente que se sentava com o Lula à mesa. E o que nos quer dizer é que Lula não sabia. Bom, eu, como toda a gente, tenho simpatia pela pessoa, não pelas ideias de Lula, pelo seu percurso, mas tenho suficiente simpatia para achar que o Lula não é completamente estúpido. E não é possível um esquema em que todo o seu... As pessoas estão sempre a dizer o Cavaco, então o Cavaco é amigo do Dias Loureiro e do Duarte Lima, não sei o que mais, por atos que foram cometidos, alegadamente, quando eles já não eram membros do governo e que não têm nada a ver diretamente com o governo.
aqui estamos a falar da entourage, boa parte da entourage política de Lula, durante o primeiro mandato do governo Lula, e as pessoas acham credível, algumas pessoas, que ele não soubesse nada. O segundo ponto tem a ver com o argumento exaltinesco que me rouba, mas faz. Exatamente, que me inquieta ver pessoas que dizem mas o Lula tirou muitas pessoas da pobreza. E eu sou sensível ao argumento, eu acho que, na minha costela católica, acho que esse é um argumento, a questão do conseguimento social dos governos Lula, e não só dos governos Lula, é uma coisa objetivamente boa, independentemente depois da discussão de um enquadramento político. Tirar pessoas da pobreza é uma coisa objetivamente boa, e eu não abdico deste princípio. Mas violar a lei é uma coisa objetivamente má. E fazer correlacionar uma coisa com outra, ele fez isto, mas fez isto, é uma coisa absolutamente iníqua. E terceiro e último ponto. Dá-se um caso que vai provavelmente torna este caso muito difícil de gerir pelo PT, porque o PT tem tido sempre a narrativa, isto são os burgueses, é o sistema que quer impedir, que quer manchar a honra do nosso partido e do legado de Lula. Ora bem, o Presidente do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que foi agora, aliás, eleito como um dos 100 homens mais influentes do mundo pela Time, é um negro com um percurso de vida também, a seu modo, muito inspirador, não só o primeiro a chegar a esse cargo, como veio também de um meio muito pobre e que fez uma carreira, e, portanto, a possibilidade do PT poder atacar esta figura como sendo um lacaio da burguesia das altas esferas e dos capitalistas fica muito periclitante. Portanto, vamos continuar a seguir este caso. Em 3 pontos, a receita de Lula grelhado. Exato. Alguém quer sublinhar a este respeito algum aspecto? Eu sei que o Pedro disse que como na batalha naval, quando a gente está ali à volta de um ponto e é sempre tiro, em princípio aquele pontinho do meio que ainda não tem, também mais tarde ou mais cedo vai. Aquelas coisas que o Pedro elencou são o nosso equivalente à Casa da Coelha, não é? Ações são mais ou menos o equivalente. Agora, se é verdade, Lula atrás das grades, ou seja, que depois dará a sensação de calamares, não é? Porque as grades isto aqui tem a ver com questões, mais uma vez, da memória. Quer dizer, há aqui uma complexidade também. Nós todos precisamos de santos. Não é só na Igreja que precisam de santos, não é? Os sistemas políticos também precisam de santos. Precisam de pessoas exemplares para as quais olham e dizem: este homem, pela sua ação, conseguiu mudar o país. A gente precisa disso quando olha para o Obama, os ingleses precisam disso quando olham... Essa gente foi um plural muito quando se olha para o Churchill, ou alguns para a questão da Thatcher. E precisa-se... Não, estou a dizer que as pessoas precisam de olhar para o seu passado e procurar pessoas inspiradoras. E o Brasil não tem tido muito disso, não é? E, portanto, o Lula encaixava muito bom nessa necessidade das pessoas acreditarem em alguém, acreditarem num político. Portanto, isto é uma coisa, obviamente, dolorosa, e por isso percebe que há tanta gente a querer fechar os olhos neste sentido. Quer fechar os olhos porque eu quero ter alguém em quem acreditar. Agora, vinha mesmo a propósito de falarmos da Venezuela, porque... Aí não há ninguém em quem acreditar. Porque também há um santo num altar político para algumas pessoas, mas... Um passarito chiquitito. Como não temos tempo para isso, fica para depois, e até me parece que mais tarde ou mais cedo vamos voltar ao assunto de Venezuela, porque aquilo não está ainda tranquilo depois da vitória por uma unha negra de Nicolás Maduro. Os decretos, então. O Pedro Mexia decreta caiaques. Queria falar do governo impoluto, muito rapidamente. O governo impoluto foi como se apresentou o governo Hollande. Nós estivemos lá, gosto sempre de lembrar isto, e assistimos àquele sopro de esperança que percorria a Praça da Bastilha. Um grande sopro de esperança e de charros também. Sim, o sopro que a gente cheirou havia ambos os sopros. Mas isto vai ficar no ar a ideia de que nós fomos lá. Não. Fumámos, mas não inalámos. Um repórter usa todos os seus sentidos. Éramos fumadores passivos. Exatamente. E então, agora, de repente, depois destes escândalos todos financeiros de que já aqui falámos do programa, eles agora decidiram introduzir uma coisa que é bem pensada, não sei como é que nunca nos tínhamos lembrado disso, que é os políticos declararem os seus rendimentos. E mesmo assim houve uma grande resistência, houve pessoas que falaram de uma lei grotesca, de voyeurismo político, de Big Brother, etc. Cá já existe desde 83. Exatamente. E as pessoas estão a declarar os seus bens, e há pessoas que estão a declarar tudo o que têm, com medo de haver... Há um grande pânico instalado naquele grande partido da esquerda que havia
odiar, que é o Partido Socialista Francês, e então há uma ministra que declarou 2 caiaques, que possui 2 caiaques, para que não haja hipótese nenhuma dela cair por causa dos caiaques, e já há ministros a declarar não apenas aquelas coisas normais, como carros e casas e contas, mas araras e candelabros e toda a gente está a declarar tudo que possa possuir algures para que o governo seja impoluto. O João Miguel Tavares decreta a utilização de Mário Soares. Exatamente. E sem H, não é de hotel, é de Otelo. Não, é mesmo de Otelo e prende-se com aquilo que eu vinha a dizer da necessidade de nós temos de preservar a memória de pessoas que foram importantes na nossa história. Mário Soares chegou e deu mais um salto na sua subida para as declarações estapafúrdias, desta vez fazendo uma comparação e dizendo que por menos do que está a acontecer atualmente em Portugal foi o rei Dom Carlos assassinado. E a única coisa que eu digo é, comecemos a tratar Mário Soares um bocadinho como hotel, cada vez que ele quer invadir Lisboa com os seus 800 homens e os seus tanques, que é, tentamos preservar a memória de uma pessoa que foi muito importante na história da democracia portuguesa e comecemos a encolher os ombros a este crescendo de declarações estapafúrdias. Deixa-me só dizer, valorizando as declarações de Soares, uma visão progressista da humanidade, porque ele diz que por menos que isto foi assassinado Dom Carlos, e Afonso Costa tinha dito que por menos do que o que fez o Dom Carlos tinha sido assassinado Luís XVI. E portanto é verdade, os políticos estão a melhorar lentamente, é uma visão progressista da história, atenção. O Ricardo Araújo Pereira decreta paquidermos na sala. Paquidermos na sala. Só uma nota rápida sobre aquilo que Cavaco Silva na Colômbia, na abertura, quer dizer, há um ano português na Colômbia, se não me engano, e vai haver uma... É a Feira do Livro, Portugal é o país tema. É o país tema. Acho que não tem ganas. Exato, não me engano, não é? E Cavaco Silva esteve na abertura e falou sobre os grandes vultos da literatura portuguesa e não referiu José Saramago. E o que quer dizer é só curioso. É só curioso se o Presidente da Colômbia vier a Portugal falar dos grandes vultos da literatura colombiana e não referir Gabriel García Márquez, é esquisito. É esquisito. Mas quer dizer, Gabriel García Márquez não escreve com demasiadas vírgulas. Cavaco Silva sempre foi um crítico literário bastante profundo. Pronto, então fica concluída mais uma edição da semana, mais uma reunião do Governo Sombra, 2 a 8 dias, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.